Olá, querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol no terceiro ano B-Noite. Sou professora Luma e hoje estarei fazendo com vocês uma aula relacionada ao pretérito indefinido do indicativo regular e irregular. Lembrando que na nossa última videoaula foi feita a devolutiva da nossa tarefa avaliativa, né? E também introduzido conteúdo sobre marcas linguísticas relacionado à interpretação de texto, certo? É importante que nesse momento você esteja com seu caderno, caneta ou lápis em mão para fazer as anotações que eu vou pedir, tá bom? Então, gente, quando eu falo de pretérito indefinido, né, pretérito perfeito, eu estou me relacionando ao quê? A verbo. Verbo, classe gramatical que indica ação, né? E nos verbos a gente tem os tempos verbais, aquilo que é presente, aquilo que é passado, aquilo que é o quê? Futuro, certo? Então eu começo aqui com vocês com essa tirazinha, essa história em quadrinhos que tem para você que diz assim: já me namorei, já me rechazaram, já viajei, já estudei, já reprovei, já me animei, já me surpreendi, já me aburri, já ruguei, já descansei, já perdonei, já errei, já festejei e todavia me quedam 6 vidas más. E aí, pessoal? Esse já me namorei, já me rechaçaram, o que quer dizer isso para vocês? Se vocês observarem bem, isso está relacionado ao pretérito indefinido, aquilo que ocorreu no passado e teve o quê? Um fim, certo? Vamos ver aqui de forma mais específica. O que é o pretérito indefinido, né? É uma situação, né? Um fato que ocorreu no passado já foi concluído. Quando eu digo já joguei, no sentido de já joguei, já descansei, é uma ação que aconteceu e já foi o quê? Concluída. Ele não deixa, ele não abre parênteses para ser uma ação que falta concluir ou que ainda está acontecendo, certo? Então, quando dentro da frase, já cheguei a la ciudad, cheguei a la ciudad el mês passado. Cheguei à cidade no mês passado. Veja que é uma ação o quê? No passado, que já foi o quê? Concluído, certo? O verbo cheguei. Para indicar uma nova ação no passado que ocorreu na metade de outra ação, e também tem essa função. Quando empezávamos a conocermos de verdade, tuvo que marcharse. Ou seja, quando começamos a nos conhecer de verdade, teve que ir embora. Então, veja que o verbo, né, está indicando uma ação que aconteceu lá no passado, quando empezávamos a conocermos, mas que ocorreu dentro de uma outra situação, mas que aconteceu no passado e que foi o que, de certa forma, não foi tão concluído assim, mas está dentro de uma outra ação que se refere ao quê? Ao passado, tá bom? Eu quero que você, né, vocês nesse momento, né, print essa tela ou pause o vídeo para que você possa escrever essas informações no seu caderno, colocar aí a aula de hoje, né, espanhol, a data, para que vocês possam ter material para consultar mais à frente, principalmente na hora da tarefa avaliativa, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando se fala em verbo, se fala em verbo regular, aquele verbo que não tem muitas mudanças, né, na hora de conjugar, e também se fala em que? Em verbos irregulares, verbos que mudam, que têm alteração no seu radical, em suas desinências, que é o finalzinho do verbo. Então, vamos aqui pegar aqui o verbo amar, beber e viver. Para conjugar os verbos regulares no pretérito indefinido, o que é o pretérito indefinido? Uma ação que aconteceu no passado e já foi o quê? Concluída, ou, como o próprio slide nos disse, ocorreu na metade de quê? De outra ação. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que saber também
que os verbos, né, terminam em AR, R, I, R também, que é a terceira, né, conjugação. Isso é a base do verbo. E temos as pessoas, né, os pronomes que nos ajudam a conjugar esse verbo. Je amei, je bibi, eu vivi, né, que dá praticamente a mesma pronúncia, porque vocês sabem que no espanhol o V tem som de B. Tu amaste, tu bebiste e tu viviste. Então, veja, pessoal, que esse verbo é regular, aliás, porque eu mantenho o radicalzinho aqui, ó, veja que ele não muda, olha, tá vendo? O radical dele não muda, nem na primeira conjugação, nem na segunda e nem na terceira. Vejam também que a terminação dele mantém um padrão também, ó, veja, o mantimento de padrão, não há mudança. Então, verbos regulares são aqueles verbos que não se modifica, né? Que a sua conjugação fica sempre no mesmo estilo. E outra coisa que vocês devem prestar atenção também. Na segunda e na terceira conjugação, a terminação é a mesma. Veja aí, pessoal, ó, o I, tanto com terminar o bebê ou bibê, bibi, vejam aí, a terminação é a mesma. Bibi, bibi, bebiste, bibiste, bebió, bibió, bebimos, bibimos. A terminação é a mesma. Então, verbo regular, não há muitas modificações. Printe também essa tela, né? Voltando, ou pause ela para escrever as anotações, tá bom? Os verbos irregulares, como eu já falei, mas reforçando, são verbos que sofrem alteração em seu radical ou em suas desinências, né? Vejam aqui, mais uma vez, os pronomes, os verbos, né? Com as suas terminações AR, R, IR. Anduve, andubiste, anduvo, anduvimos, andubisteis e anduvieron. Veja que esse verbo, ele tem algumas diferenças nas suas terminações que fazem com que ele seja o que? Um verbo irregular. Na segunda e na terceira conjugação, vejam também aqui que eu tenho algumas diferenças. Enquanto o andar, né, ao ser conjugado, sofre mais alterações no seu radical, aliás, na sua desinência, né, que são as terminações, as outras duas conjugações com esses verbos de exemplo sofrem mais alterações no que no radical. Olha aqui a mudança, ó. Ice, aqui já é iso com Z. Então, gente, essa é a característica de um verbo irregular, sofrer uma mudança ou no radical ou na desinência ao ser o quê? Conjugado, tá bom? Temos aqui outros verbos que são irregulares, né? Andar, caber, dar, descer, estar, e assim vai. Então, o que é que você tem que aprender nesse conteúdo? Que o pretérito indefinido é um tempo verbal que se refere a algo que aconteceu no passado e já foi concluído, que existem verbos regulares, são verbos que não sofrem alterações no seu radical nem na sua desinência ao ser conjugado, e que os verbos irregulares sofrem alterações ou no radical ou na sua desinência. E quando eu digo de anduve é uma ação que aconteceu o quê? No passado e já foi o quê? Concluída, tá bom? Printe a tela também, ou pause o vídeo e copie no seu caderno. Uma outra característica que faz com que um verbo, né, expresse fatos no passado são os marcadores temporais muito utilizados na língua espanhola. Que marcadores temporais são esses? São para dizer se uma coisa aconteceu ontem, ou à noite, ou em el ano passado, como vocês podem ver aqui. Ayer, anteayer,
ou a anteayer, anoche, el ano passado, el mês passado, la semana passada, hace muito tempo, em enero, etc. Confira os seguintes exemplos, pessoal. Com o verbo ayer para se referir a ontem. Ayer fuimos al cine. Ontem fomos ao cinema. Anteayer me fui al parque. Anteontem fui al parque. La semana passada comprei uma computadora nova. Então, são marcadores temporais utilizados no pretérito indefinido, né, que serve para expressar fatos passados e utilizamos como marcadores temporais, tá bom, gente? É uma outra característica do espanhol. Printa ou pausa para escrever também essa parte do slide. Para finalizar nossa videoaula, né, eu gostaria que vocês identificassem nesses quadrinhos aqui quais são os verbos que estão no pretérito indefinido e dizer se esse verbo é regular ou irregular, tá bom? Para isso, você vai comentar aqui abaixo a sua resposta, incluindo o seu nome completo. Tá bom, pessoal? Leiam com atenção e hasta luego.